O professor também aceitaria. Repita, por favor, não ouvi. Não, é isso mesmo, para gravar okay. a aula, porque estou com a internet gente. bem ruim agora. Certo. Então, vamos voltar de programa sobre cromatografia e pensar agora sobre mecanismo de absorção. Deixa eu verificar. Este mecanismo de absorção, temos processo de distribuição de analito entre fase gasosa, a fase gasosa, aqui em cima, e fase, por exemplo, líquido ou sólido. Mesmo do que processo de extração entre duas fases. E por este motivo, vou repetir, por este motivo, a única coisa que podemos manipular com o processo de separação, podemos mudar o número de moléculas, número de analito, que se distribui entre de fase sólido, imóvel, e fase móvel, fase gasosa. Como podemos manipular, aumentar ou diminuir números de moléculas para, por exemplo, melhorar ou aumentar velocidade de moléculas entre de fase gasosa, aumentar os números de moléculas entre de fase gasosa ou aumentar velocidade que moléculas vai passar fora da coluna, que é a mesma coisa. Então, temos líquido e fase gasosa, ou sólido e fase gasosa. Não teoricamente, podemos mudar a fase gasosa. A fase gasosa muda o tipo de fase gasosa. Podemos mudar o coeficiente de distribuição. Lembro, todas as separações estão baseadas no sistema de distribuição. Então, podemos mudar a fase gasosa um pouco, mas não tem mais muita coisa para mudar. Podemos pegar hidrogênio, nitrogênio, argônio, mas não muito casos que temos. Podemos mudar fase sólido para diminuir, por exemplo, o coeficiente de distribuição. Mas o que significa mudar a fase sólida? Significa que precisa mudar as colunas. Uma vez eu posso usar uma coluna, depois outra coluna, e para mim significa que cada composto que eu separo, eu preciso usar outra coluna para melhorar o processo de separação, que não é muito bom, com certeza. É muito caro, muito complicado para mudar coluna e de novo outra coluna. E tem mais um jeito para manipular de coeficiente de distribuição. Este jeito e na verdade o único jeito para a cromatografia gasosa é temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu posso aumentar números de moléculas que vai sair de fase líquida para a fase gasosa, certo? Lembra equações que já estudamos no processo de distribuição entre gás e líquido? Aumentam temperatura, aumentam números para a expressão de moléculas em fase gasosa. Se eu aumento os números ou partes de moléculas em fase gasosa, eu diminuo o coeficiente de distribuição, eu aumento velocidade na fase móvel, no nosso caso, fase gasosa e fase móvel, então, a nossa molécula vai sair fora da coluna muito mais rápido. Então, para cromatografia gasosa, significa que eu preciso controlar a temperatura de coluna. A temperatura da coluna é elemento crucial para separar ou mudar de seletividade da coluna. Por este motivo, todos os equipamentos cromatográficos
tem oven, tem estufa, e nesta estufa fica a coluna, detetor e injector. Essas três partes de cromatografia têm que ficar dentro da coluna. E essa coluna e essa estufa deve ser termoestabilizada, por isso usam termostato, porque qualquer mudança de temperatura, pequena mudança da temperatura no sistema gasoso, muda densidade, velocidade e outros parâmetros dos dois gases. Então, tem que preparar equipamento especial que tem o oven, que tem a estufa especial termostabilizada. Essa parte é importante para a cromatografia gasosa. E, às vezes, usam temperatura maior do que ambiental. 50, 60, até 300 graus Celsius. Agora vamos ver este vídeo para entender como funciona o sistema de cromatografia gasosa moderna no vídeo. Eu vou fazer comentários um pouco também. Então, essa você viu um cromatógrafo gasoso, pelo menos moderno, que, na verdade, é equipamento bastante pequeno, vamos falar, por exemplo, 60 centímetros de largura e meio metro de altura, e tudo dentro dessa máquina. Mais importante parte desse sistema é a estufa. E aqui eu mostro essa estufa. Ela fica atrás, na parte central. E você pode ver que essa estufa fechada, termoestabilizada, e tem alguma coisa dentro, é ventilador. Aqui dentro, este ventilador para ajudar a termostabilizar o sistema em total, o volume total. Este ventilador mistura o ar, prepara o ar quente e estabiliza o nosso sistema. E também você pode ver algumas partes em cima, que coisa estranha, vamos ver o que é isso, e alguma coisa dentro, esférica, que é nossa coluna. À direita e à esquerda, sistema de análise e introduzir e entradas de gás. Esquerda, essa entrada de gás, pressão, controlam pressão de gás sempre. À direita, sistema de manipulação de cromatografia em total. Opa, desculpa. Então, temos a nossa coluna. Presta atenção, coluna muito fina, como eu já disse, às vezes agora na cromatografia usam colunas capilares muito finas, menos do que 1 milímetro. Comprimento da coluna depende do número de pratos teóricos que precisam. Vou falar sobre este comprimento um pouco depois. A coluna deve ficar na mesma temperatura. Toda a coluna tem que ficar na temperatura iguais, na entrada, na saída, no meio. Por isso ela foi feita de este cilindro e o gás e o fase móvel passa na entrada e depois na saída. Então, também temos duas partes, uma parte de injector,
Esta parte é importante para introduzir o nosso analito. O nosso analito não tem temperatura de coluna, certo? Às vezes tem analito na temperatura ambiental. Então, tem que introduzir nosso analito, aquecer entre de injector e depois passa entre da coluna. Este injector é bastante complicado, foi feito bastante complicado, construção complicada. E ao lado você pode ver entrada de gás, esquerda. Essa entrada de gás do sistema de gás, que aqui é na esquerda também. À direita tem detector. Tem vários tipos de detectores que vamos falar depois, mas a ideia é que, claro, que precisam fazer a detecção, o nosso analito. Detectar o nosso analito. Ok? Vamos para frente. Opa, de novo, sai. Certo. Então, a amostra pode ser líquida ou gasosa. Eu posso colocar a amostra líquida e gasosa com seringa. A seringa especial, vamos falar sobre essa seringa também, mas, de novo, presta atenção, temperatura de fase móvel é baixa, temperatura ambiental, temperatura de amostra ambiental, temperatura baixa, e na coluna, temperatura elevada, pode ser 200 graus Celsius. Então, tem que aquecer os dois, gases e amostra entre esse sistema de injeção. Por isso, esse sistema de injeção é bastante pesada, foi feito de metal, porque o metal tem coeficiente de transmissão de calor muito alto. Então, a temperatura se distribui, o calor vai distribuir muito rápido. Ok? Depois de injeção, o coluna separa componente de mistura que passa para detector e depois para computador para analisar. Agora, vou mostrar rápido como o injector foi feito, mas vamos falar sobre esse sistema de injeção um pouco para frente. Geralmente, este injector feito de osso pesado para trocar os calores entre de termostato e nossa amostra e nosso gás. E outro problema, como misturar o gás e a amostra. Em cima, você pode ver uma septa para fechar pressão. Dentro do sistema gasoso, temos pressão mais alta do que uma atmosfera. Não muito alto, mas um pouco mais alta do que uma atmosfera. Então, tem que fechar o sistema. Vamos penetrar esse sistema de seringa com agulha, e a agulha vai passar aqui dentro este tubo de vidro, certo? Então, o que vai acontecer com o gás? Gás para fora, gás se faz móvel, vai limpar todo o sistema e não pode passar aqui, porque tem fechado, ela é fechada. Então, o gás vai passar do sistema e entrar para a coluna ou sair na outra entrada. E tem também possibilidade de gás vai sair aqui mais uma saída.
Vamos ver. Então, temos duas saídas. Mas é importante, o gás, agora é importante para entender, o gás ajuda a nossa amostra passar entre a coluna. Aqui a coluna embaixo. Certo? Aqui no vídeo você pode ver esse gás que passa de cilindro. Até agora temos nenhuma amostra introduzida, então o gás passa e limpa todos os injectores dentro e presta atenção para outra coisa. Tem duas saídas, mais uma vez, uma mais larga e a maioria de gás sai para esta saída mais larga. E outra mais fina e um pouco gás sai dessa outra sistema de saída mais dura, mais larga. Agora temos nossa amostra. Pode ver que a amostra gasosa ou líquida não pode sair em cima, porque em cima temos gás que limpa a amostra e trouxe gás dentro deste cilindro de vidro, certo? Por isso tem que gás que passa entre e a amostra, a seringa ou agulha de seringa tem que entrar nesta tuba. Certo? A amostra começa a separar. Agora a coluna. Coluna foi feita de quartzo, entre coluna de vidro, e tem fase móvel que passa entre da coluna. Coluna moderna é vazia, que tem, mas porque ela é muito pequena, muito fina, menos do que 1 milímetro, o gás, quando eles passam, ele vai tocar superfície de absorvente e vai interagir com este absorvente. O componente que tem coeficiente de distribuição menor vai passar mais rápido, e o componente que tem coeficiente de distribuição entre fase sólida e gasosa maior, ele vai ficar ou vai tocar superfície de fase imóvel para mais longo tempo, e por isso ele vai ficar na coluna mais e sair fora da coluna atrasado do que primeiro e segundo a amostra. Esse é o mecanismo de separação, iguais do mecanismo de extração. E na saída, o composto azul, se temos detector, ele reage ao detector da nossa componente e mostra um pico. Outra componente sai, também mostra outro pico, e terceira componente, terceiro pico. Importante aqui, como para lembrar que o detector, às vezes, não é seletivo. Ele não sabe que tipo de composto sai fora da coluna. Ele conhecer só que tem ou não tem amostra. Por exemplo, condutividade térmica, ou, por exemplo, de qualquer outra produtividade, qualquer outra propriedade de compostos. Mas um detector universal que pode ver composto, mas não pode identificar o composto. E como identificação de composto, temos o tempo
que composto fica, o analito, fica entre da coluna. Então, o pico, o tamanho de pico, a altura e superfície de pico é característica quantitativa para este composto, e posição de pico é característica qualitativa para identificar o composto. Posição e tamanho de pico, os dois parâmetros, muito importante. Caracteriza, identifica composto, é tempo de pico, tempo de retenção de pico sai da fora da coluna. E a superfície de pico, a altura de pico, verifica a concentração de analito na nossa mistura. Aqui o exemplo de detectores. O detectores mais comum se chama Flame Ionization Detector. Flame Ionization Detector, FID. E como você já entendi, Flame Ionization Detector significa que tem chama de componente. O nosso componente, o nosso analito, deve criar a chama. Se eu analiso, por exemplo, a água ou a gás inerte ou CO2, eu não posso usar esse detector porque não vai ter chama. Eu não vou criar nenhuma chama neste detector. Flame Ionization Detector. E o que é a ideia de Flame Ionization Detector? Detector Flame Ionization. Você sabe que a chama é, na verdade, a plasma. É plasma, que o plasma tem íon e elétron separados. Então, temos cargos na chama. Tem elétron e tem íon separados na chama. E, por isso, por este motivo, a condutividade de chama muito menor do que condutividade de gás. Então, podemos colocar um detector que analisa condutividade e podemos identificar concentrações de componente. Se tem muito componente, condutividade maior, menos concentrações de componente orgânico, menos condutividade. E este modelo, este tipo, como funciona a nossa Flame Ionization Detector. Então, temos hidrogênio, que é a fonte que usa para criar a chama. Tem ar como produto, outra parte de chama. Vamos misturar esta chama e o hidrogênio passa junto com nosso componente, a saída da coluna. Ele junta componente e ar. Então, se temos só ar e só hidrogênio, o produto é água, certo? Água não tem muito íons. Gasosa, não gasosa. Hidrogênio também não tem muito íons. Concentrações de íons na plasma de hidrogênio e ar muito baixas. Mas se temos compostos orgânicos, produtos orgânicos têm muitos radicais, e estes radicais vai criar íon. E estes íon pode ser detectado com este sistema de detector, Flame Ionization Detector. Vamos ver mais para frente. Então, o nosso analito sai da coluna,
Agora temos gás hidrogênio e oxigênio. Agora vamos criar uma chama. Agora temos chama. Com à direita, sistema de ignição. E esta chama, se temos só hidrogênio ou só oxigênio, não vamos ver nenhum sinal. Isso padronizar de números de íons. Se temos compostos orgânicos, vamos marcar concentrações altas de íons. E eu acho que você entende que este detector, com certeza, não é seletivo. Ele, por exemplo, etanol, o etano, o benzeno, ele não sabe, este detector não pode conhecer que tipo de compostos orgânicos temos na mistura. Todos eles se queimar na chama. Então, não iguais. E não podemos determinar que tipo de compostos. Mas podemos ver o tempo quando o composto fica na coluna, que se chama tempo de retenção, que você já sabe. Então, o detector não é seletivo, ele só sinaliza concentração, proporcionalmente concentração ou velocidade de gás que passa entre a coluna. Certo? Vamos para frente. Ok. Existem vários tipos de detectores que vamos falar um pouco para frente na próxima aula. Agora vamos pensar o seguinte: como podemos manipular, mais uma vez, com cromatografia gasosa? Como podemos atingir melhor separação, melhor velocidade de processo de separação, e para responder essas perguntas, podemos mudar vários parâmetros de cromatografia gasosa. Primeiro, com certeza, podemos mudar tipo de colunas. Tipo de colunas significa tipo de polaridade, ou grau de polaridade de uma coluna. Coluna tem fase sólida ou fase líquida, podemos mudar a polaridade de coluna, uma coisa. Mas polaridade não polaridade de coluna é muito importante, mas capacidade de coluna também é muito importante, porque a capacidade depende, se você tem muitas misturas de 100 compostos orgânicos, se a capacidade da coluna é pequena, você não vai poder separar esses 100 compostos, se capacidade não é suficiente. E essa capacidade da coluna podemos mudar de comprimento do filme, o comprimento de fase sólida entre da coluna, ou a largura da fase sólida que entre da coluna. Essa, em inglês, film thickness. Depois, podemos mudar o comprimento da coluna em total. Diâmetro e comprimento. Diâmetro diâmetro determina eficiência de separação, processo de separação. O diâmetro da coluna determina a capacidade dessa coluna, porque mais diâmetro tem coluna, mais absorvente você pode colocar entre da coluna. Eu acho que vou marcar isso porque é também importante. Então, diâmetro pequeno, o rádio pequeno, e se você coloca absorvente na parede da coluna, com largura de absorvente, por exemplo, 0,1 milímetro,
Claro que esta largura de absorvente na coluna de 1 milímetro, a massa total de absorvente será muito menor do que na coluna com diâmetro 1 milímetro. Porque a superfície desta coluna, porque essa coluna aqui, superfície da coluna muito maior. Então, você pode colocar muito mais absorvente na superfície desta coluna do que na coluna com diâmetro 0,1 milímetro. Certo? Por isso, internal diâmetro da coluna é capacidade da coluna. Depois, claro que podemos mudar o fluxo de gás entre da coluna, tipo de gás que usam para separar compostos cromatográficos e temperatura de oven, temperatura de estufa, para manipular o processo de separação. Todos esses 4 parâmetros vamos estudar hoje. Então, vamos começar da coluna. Eu já falei sobre a propriedade da coluna, que existe, teoricamente, existe dois tipos de colunas. Uma coluna preenchida, packed column, que usa para separar compostos gasosos, tipo nitrogênio, oxigênio, argônio, metano, butano, isobutano, algumas componentes orgânicos voláteis. Essa coluna preenchida com absorvente e tem diâmetro muito maior do que coluna capilar, que usamos agora, ela preenchida, mas o comprimento dessa coluna não pode ser mais do que 5 metros. Em contrário, colunas abertas, porque abertas, eu quero dizer vazias, mas vazia e aberta também os dois não é termo certo, porque eles não vaziam. Essa coluna tem, entre da coluna, tem espaço suficiente para gás passar, mas você lembra, a diâmetro da coluna menos do que 1 milímetro, e por este motivo o gás consiga reagir com a superfície da coluna. Este tipo de coluna pode ter comprimento maior do que 5 e até 100 metros, então 4 vezes maior, mais longa do que coluna preenchida, tem muito menos resistência para gás que passa entre da coluna, porque ela vazia, o centro da coluna é vazio. Ele tem 2 tipos de colunas, mais uma coisa vou repetir, já falei. Coluna que tem absorvente na superfície da coluna, absorvente significa compostos sólidos, e tem outro tipo de colunas que tem polímero na superfície da coluna, sem partículas sólidas, superfície de tem polímero, e polímero é o líquido muito viscoso. O líquido muito viscoso na superfície da coluna. Estas 2 colunas usam para cromatografia modernas, mais comum. Agora, e você pode me perguntar por que precisam os 2 colunas. Qual é efeito positivo de uma coluna preenchida e efeito negativo? E qual é o problema de colunas de capilar, com capilar, feito de capilar? Você pode ver neste slide que eu mostro a resposta. Então, se eu uso coluna preenchida, essa coluna deve ser feito de osso, porque ela precisa pressão muito alta. Pressão muito maior
do que uma atmosfera. Por que precisamos dessa pressão? Porque ela é preenchida e tem resistência para gás passa entre estes compostos sólidos. Então, precisamos pressão alta. E, no mesmo tempo, com essa pressão alta, não podemos fazer coluna muito longa. Por este motivo, colunas modernas preenchidas têm números de pratos teóricos menos do que 5.000. Então, números de pratos teóricos menos do que 5.000. O processo de separação não é muito bom. Você pode ver neste resultado de cromatografia de mistura, compostos misturados. Mas, no mesmo tempo, porque a coluna tem diâmetro grande, o diâmetro até 1 centímetro, você pode adicionar 100 microgramas de seu analito entre esta coluna. Então, 0,1 grama de analito você pode separar entre da coluna. 0,1 grama de analito é 100 microlitros ou mais. Você pode colocar e separar entre da coluna. Então, você pode usar como coluna preparativa para separar o seu analito, receber um pouco o seu componente. Colunas que feito de capilar não pode usar para cromatografia preparativa. Cromatografia preparativa significa que na saída de seu coluna você vai receber seu componente que você pode usar depois de um processo de, por exemplo, química orgânica ou fazer os espectros, bem suficiente para estudar mais este componente. Cromatografia gasosa na coluna de capilar, impossível de fazer esta análise, porque capacidade de coluna, você pode ver embaixo, 0,05 microgramas. Capacidade da coluna tal pequena que você não vai conseguir analisar ou fazer alguma coisa com essa massa de seu composto. Então, cromatografia gasosa de capilar usa só para fazer análise química analítica, só para fazer análise, não para separar compostos como destilação, não para separar compostos preparativos. E na coluna que tem diâmetro 0,25 milímetros, coluna pequena, e 30 metros de comprimento, você pode atingir número de pratos teóricos até 150 mil de número de pratos teóricos. Compara com número de pratos teóricos 5.000 para uma coluna preenchida. Você pode ver que a efetividade da coluna 30 vezes maior do que coluna capilar, 30 vezes maior do que coluna de preenchida. Certo? E claro que tem essa coluna tem diâmetro pequeno, você pode diminuir o comprimento da coluna, por exemplo, 16 metros, aumentar o diâmetro da coluna, você vai receber o processo de separação muito mais rápido e você aumenta a capacidade. E essa coluna optimal para separar os componentes. Você já pode ver cada componente separado. Você pode identificar cada componente da mistura. Então, não é necessário sempre usar as colunas longas com diâmetro pequeno. Ao contrário, você tenta usar colunas mais curtas para fazer a análise mais rápida, porque também você presta atenção, para bolso X, para X é tempo. Então, fazer a análise total nas colunas longas, às vezes, pelo menos 1 hora. E nas colunas curtas,
já 30 minutos. Então, você vai separar o seu analito muito mais rápido da coluna curta, se você consegue separar. Certo? E vamos repetir sobre 2 tipos de colunas vazias. Open capillary columns. Open significa eles não têm absorvente, eles não preenchidos, mas não significa que eles abertos e tem nada dentro. Não, ele tem absorvente na parede de coluna. Então, essa coluna aqui em cima, feito de quartzo, em cima de quartzo tem um polímero que protege essa coluna de quartzo. E dentro tem absorvente. Você pode ver que camada este absorvente muito fino. Este absorvente fica dentro da coluna e esse absorvente foi feito de fase sólida. Esta coluna se chama Porous Layer Open Tubular Column, PLOT. Porous Layer Open Tubular Column. PLOT, este porous layer significa que nosso absorvente é sólido entre essa coluna. Que coisa positiva para essa coluna? Essa coluna vai funcionar quase sempre, porque o sólido vai ficar entre a coluna e não vai sair. Outro tipo de coluna se chama Wall Coated Open Tubular Column. Começa com W, com V, não sei, com W no inglês, não tem esse caráter no português, então WCOT, Wall Coated Open Tubular Column. Ela também vazia, você pode ver que ela não tem absorvente, mas parece que ele tem nada mais entre da coluna. Não, isso não é verdadeiro, não é verdade. Ela tem polímero, mas este polímero, a camada desse polímero é muito mais fina do que camada de absorvente entre essa coluna. E polímero é transparente. Por isso, você não pode ver este polímero. Por isso, diz wall coated, significa que tem o polímero imobilizado na superfície da coluna, entre da coluna. Essas colunas, na verdade, wall coated, WCOT, essas colunas agora usam mais do que 90% de todos os experimentos. Vários tipos de razões. Uma razão muito mais fácil receber a coluna reproduzida, porque é mais fácil colocar polímero, ou, na verdade, o que é polímero? Um composto líquido entre da coluna, mas este composto líquido muito viscoso, do que preparar as colunas a PLOT como absorvente reproduzida, porque imagina como difícil colocar absorvente com a mesma camada, com a mesma largura de camada para 100 metros de coluna. 100 metros de coluna deve ter uma camada de absorvente iguais para todas as distâncias. Então, é muito complicado. Por este motivo, VCOT colunas usa muito mais do que PLOT. E outra razão, eles mais baratos. E o que é ponto negativo para essa coluna? Porque a coluna tem líquido como absorvente, o líquido vai sair da coluna. Com temperatura maior, o líquido vai sair mais rápido da coluna, porque qualquer líquido é líquido, ele vai sair da coluna, mas porque o líquido é muito viscoso, esse líquido vai sair com um tempo, por exemplo, 2, 3 meses. Então, você pode usar essa coluna 2, 3 meses no experimento. Se você não faz experimento, a coluna é segura. E se você não usa temperatura alta, também a coluna é segura. Ok.
E que tipo de polímero usa na superfície da coluna? Primeiro, o polímero deve ser estável, quimicamente e termalmente estável. Este tipo de polímero modernos, eu mostro aqui, todos eles baseados no compostos com silicone, em inglês, silicon organic compounds, compostos de silicone, que tem silicone, organosilicone compound, e mais comum polímero que usa na maioria de colunas, dimetilpolisiloxano. Este polímero que eu mostro aqui, dimetilpolisiloxano. Ligações aqui, uma linha, oxigênio, silicone, oxigênio, silicone. E polímero significa que tem vários números de N, N às vezes maior do que 100, poliorganosiloxano, dimetilpolisiloxano. O que é siloxano? Siloxano é silicone, oxigênio, silicone. Então, este fragmento é polioxisiloxano, siloxano, oxigênio, e outras duas ligações de silicone têm diferentes grupos de carbono. Tem carbono, 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 carbono. Aqui é polímero, N. E se estes dois fragmentos é CH3, ele se chama dimetilpolisiloxano. Se tem outros grupos, tem outro nome, por exemplo, segundo, aqui para baixo, difenilpolisiloxano. À direita, bis-cianopropil-polisiloxano. Bis significa tem dois grupos de cianopropil. Esse grupo se chama cianopropil, grupos cianopropílicos. Ou embaixo, bis-trifluoropropil-polisiloxano. E existe mistura de duas fases. Aqui um grupo cianopropil e outro grupo finil. Às vezes, todas as colunas limite com estes tipos de polímeros entre da coluna. E você pode ver aqui na tabela para que tipo de compostos orgânicos essa coluna pode ser usada, até qual temperatura essas colunas podem ser usadas, e o nome de trademark, o nome quando essa colunas vendida. Então, vamos começar com a coluna mais comum, polidimetilsiloxano. Você lembra essa coluna mais simples? Às vezes, ela pode ter nome OV1. OV1. 1 significa menos polar, mais simples, menos polar. Ela funciona até temperatura 350 graus Celsius e pode ver que ela funciona para separar compostos apolares, como hidrocarbonetos, compostos poliaromáticos, esteroide, compostos policlorineto, bifenil, vários tipos compostos apolar, ela funciona muito bem. Mas, às vezes, precisam separar compostos um pouco mais polar do que petróleo, por exemplo. Aqui você pode ver fatty acid, metil éster, alcaloides, drugs, compostos com halógeno. Para este componente, bastante modificar um pouco essa coluna e
adicionar 5% de fenilpolidimetilsiloxano e 95% de polidimetilsiloxano. Então, essa coluna, na verdade, tem mistura de polímeros. Podemos misturar polímeros, por que não? Como misturou cores. E mesma coisa, podemos misturar, então, vamos diluir um polímero muito hidrofóbico com outro polímero que é menos hidrofóbico. E vamos receber outra coluna que tem já nome OV3. Presta atenção para esse 3. 3 aumenta, significa que polaridade aumenta. Também aumenta. Mesma temperatura, funciona para compostos mais polares. Se precisam coluna até mais polares, além mais polares, podemos colocar até 50% de fenilpolidimetilsiloxano. Fenilpolidimetilsiloxano, 50%. Metade para metade. Essa coluna tem número 17, então maior que 3. Ela menos estável e usa para separar compostos mais polares. E essa mesma ideia que foi baseada na propriedade da coluna. Tem uma coluna que eu quero mostrar aqui, que não é baseada na compostos de silício. Ela é baseada na composto de polietilenglicol. Polietilenglicol, você sabe o que é etilenglicol? Etilenglicol é álcool com 2 grupos OH e polietilenglicol é polímero que parece com este álcool. Este polímero que eu agora mostro para você. Também este polímero pesado pode ser 400, por exemplo, fragmentos de polímero, polietilenglicol, ele não tem silicone, certo? Este polímero é muito mais barato e muito mais fácil de receber do que compostos de silicone, e por isso, antigamente, ele usa muito, quase para todas as colunas. E se você vai ler um livro antigo sobre cromatografia gasosa, você vai ver o nome de que foi essa coluna vendida, se chama Carbovax. O Carbovax é muito comum, polímero muito comum, que foi usada e até agora usa para coluna cromatográfica gasosa, baseada na polietilenglicol. Com fórmula, você pode ver que essa fase é muito polar, tem muito compostos de oxigênio e deve ser muito menos estável, porque tem muito oxigênio, do que outras colunas. E, na verdade, isso é mesmo. Ela tem estabilidade de 250 graus e usa para separar compostos mais polares, ainda voláteis, ácidos, álcools, éteres, óleos essenciais, glicólis. Então, para separar compostos polares que não pode usar de outras colunas. Certo? Essa tabela mostra vários tipos de empresas que agora faz vários tipos de colunas. Empresas mais comuns, Agilent, ou agora se chama Agilent Technology, ou Agilent. Altec, por exemplo, Phenomex, você pode ver alguns nomes, talvez você ouve, Supelcom. Estas empresas, 3 companies, eles mais não quero dizer antigas, mas mais melhor certificadas, melhor propriedade, têm colunas melhores do que outras. E eles muito tempo já para produzir essas colunas, eu recomendo que vai comprar. Que é problema? Porque cada empresa
tem outro nome da coluna. A única coisa que você pode pensar mais direito por este número. Por exemplo, Edgeland chama coluna que já houve, que já vemos como outra empresa, OV, que eu mostrei no slide passado, que se chama OV1. Agora tem nome HP1, mas 1 é importante. E você vê que a maioria das colunas, várias empresas têm este 1. Este 1 é a característica que coluna mais hidrofóbica. Quando você aumenta o número, aqui 5, por exemplo, OV5, HP5, ZB5, significa que essa coluna é um pouco mais polar, tem mistura de 2 componentes, dimetil e fenil, polisiloxano, e coluna mais polares tem mais números, por exemplo, 17. A coluna feita de polietilenglicol, que não tem silicone, tem, além do número, tem caráter especial. Por exemplo, 20M, ou VAX, Carbovax. Você pode ver que essa palavra, essa frase, essa parte de frase VAX, apresenta, que ajuda a entender que essa coluna mais polar e usa polietilenglicol como fase imóvel. Ok, e um pouco mais, voltamos no processo de separação de compostos em cromatografia gasosa. Mais uma vez, como podemos separar compostos na cromatografia gasosa? O que podemos mudar e que compostos podemos separar para a cromatografia gasosa? É claro que compostos ou analíticos que podem ser evaporados, que podem ficar no fase gasosa. Estes compostos se chamam voláteis ou semivoláteis. Se você não tem compostos que existem na fase gasosa, você não pode separar. Por exemplo, você não pode separar cloreto de sódio e sulfato de sódio cromatografia gasosa, porque as sais, eles não criaram o gás de fase gasosa. Então, você pode separar só compostos que existem, que mostram vapor na fase gasosa, que existe, que o vapor, pressão de vapor em cima do composto maior do que zero. E por este motivo, você tem que lembrar que tipo de compostos você pode separar. Não pense sobre separação algumas ou qualquer composto na farmácia, qualquer medicamentos, porque às vezes medicamentos são sais. E os sais não é voláteis. Então, você pode pensar para separar cromatografia gasosa, compostos, que mais voláteis. E aqui no tabela eu mostro pressão na quilopascal de compostos na temperatura ambiental, por exemplo, hexano, tolueno, tetrahidrofurano, cloroformo, etanol. Você pode ver que se compostos mais polares do que etanol, ele tem menos pressão de vapor do que compostos apolares. Por exemplo, o cloroforme, ou tetrahidrofurano, ou diclorometano. Por exemplo, diclorometano, massa molecular de diclorometano muito maior do que etanol, mas ele muito mais voláteis do que etanol. Por quê? Ele é muito menos polar. O hexano tem pressão maior do que tolueno. O tolueno tem 7 átomos de carbono, o hexano 6, mas a diferença quase 5 vezes de pressão de vapor, porque o tolueno menos voláteis, porque ele tem interações específicas
pi interações do que ressante. Então, pressão de vapor de analitos é mais importante para entender o processo de separação. Exatamente o que eu mostro na coluna, nesse esquema à esquerda. Se compostos mais voláteis, ele fica na fase gasosa mais longo tempo mais longe do que compostos menos voláteis. Menos voláteis ele fica no fase sólida e então separa devagar. Isso é exatamente essa ideia. Se compostos mais voláteis, ele vai sair da coluna mais rápido do que compostos menos voláteis. Essa base foi usada para entender que tipo de compostos saem fora da coluna mais rápido do que outros. E por que este assunto? Por que falamos sobre volatilidade? Por que não falamos sobre polaridade? Não falamos sobre densidade, temperatura de ferver? Para entender isso, deve lembrar o mecanismo de separação. O mecanismo de separação, como a mesma coisa do que faz líquido e faz outro líquido, por exemplo, líquido, água e hexano, baseada na hidrofobicidade de moléculas. Hidrofobicidade, molécula mais hidrofóbica, solúvel melhor no solvente hidrofóbico do que no solvente hidrofílica. Então, não tem nenhum mecanismo químico de interações moléculas de solvente e moléculas analíticas, os dois moléculas hidrofóbicas. E por este motivo, na cromatografia gasosa, que não tem solvente, não tem água, não tem etanol, tem fórmula de gás, compostos gasosos, e tem adsorvente, o processo de separação baseado nas interações hidrofóbicas. Interações entre grupos hidrofóbicos, e, na verdade, estas interações se chama London Dispersion Forces, por nome de um pesquisador que descobre estas interações, ou também pode chamar Dispersion Forces. E você pode ver essa força quando você, por exemplo, vai colocar 2 gotas de óleo perto. Estas 2 gotas de óleo na superfície de água, um momento vai se juntar uma gota. Mais perto você coloca estas gotas de óleo, mais rápido eles vão achar cada um e vai juntar. Significa que estas interações muito fracas, interações hidrofóbicas muito fracas, e a força de estas interações aumenta com distância entre 2 objetos. Com R é a distância, R no grau 6. E aqui o gráfico que você pode ver, essa distância aumenta o R, diminui muito rápido interações entre as interações de London, LDF, London Dispersion Forces, diminuem as interações muito rápido. Então, moléculas que é muito perto cada um interagem, mas porque temos temperatura alta, temos movimento de moléculas, e moléculas afastam. Quando eles afastam, eles rápido saem. Então, quando eles juntaram, ele um pouco tempo fica juntos. Mas quando ele um pouco afastam, ele vai sair muito rápido. Então, eu quero dizer que estas interações é muito mais rápido do que interações químicas. Processos de interações hidrofóbicas, muito mais rápido do que processos de interações químicas, que você precisa criar
ligações, por exemplo, polarizar alguma coisa, criar ligações iônica ou covalente, depois quebrar ligações iônico e covalente, e muito mais fraco do que interações químicos. E por este motivo, eu acho que vamos chamar, mostrar aqui, vamos pensar sobre este motivo um pouco para frente. Por este motivo, se vamos fazer cromatografia na coluna hidrofóbica, de metilpolisiloxano, o que podemos ver? Coisa bastante interessante. Vamos ver tempo de retenção. Então, vamos analisar quanto tempo precisa para compostos hidrofóbicos saírem fora da coluna. Primeiro vai sair benzeno, depois ciclohexano, depois heptano, depois tolueno, depois octano e mais para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você pode ver coisa estranha, ou não é estranha, mas interessante. Se temperatura de ferver, boiling point, uma componente e outra componente, perto de cada 1 e 2, os picos também muito perto de cada um. Se temperatura aumenta, aqui diferente 0,6 graus, aqui diferente 18 graus. Distância, ou coeficiente de tempo de retenção, muito maior. Enquanto aumenta a temperatura, sempre aumenta o tempo de retenção. Certo? Por exemplo, 7 e 8, vamos ver. 7 e 8 tem quase iguais temperatura de fervimento. E picos fica muito perto. 9 e 10. Então, alguma coisa pode ajudar para nós para entender que tipo de separação temos e por que estas moléculas separam, seguinte como eles separam. Com certeza tem alguma coisa, alguma ideia sobre temperatura de ferver ou temperatura de ferver, mais uma coisa, é pressão de gás em fase gasosa de nosso componente. Talvez podemos entender qual tipo de compostos, que tipo de compostos vai ter tempo de retenção, o que vai aumentar o tempo de retenção, e qual compostos vai ter tempo de retenção menor do que outros, se vamos pensar sobre temperatura de ferver ou pressão de gás para este composto. E no próxima aula vamos falar sobre esse procedimento que ajuda cientistas para entender qual tipo de compostos ele tem na saída. Porque, mais uma vez, no final, você entende que o detector não sabe que composto sai. O detector só detecta alguns compostos. E quando você vai receber este gráfico no seu resultado, na vida real, você não vai receber números em cima, certo? Você vai receber só picos. E se você tem mistura de componentes, esses 10 componentes, como você vai saber qual é pico 1, qual é pico 2, qual é pico, que composto 3, 4, 5? Como você vai entender? Não tem como, porque você não vai saber o que foi na mistura. Alguém pode me dizer, ok, eu vou fazer uma análise de benzeno, eu vou determinar o tempo de retenção para benzeno, depois ciclohexano, depois tolueno. Certo, você pode fazer isso, mas vamos pensar se seu componente não é benzeno, mas dimetilbenzeno. E você não tem este componente como padrão. Você não sabe que seu mistura tem dimetilbenzeno. E como você vai entender que este pico que você recebe e você não tem padrão corresponde de metilbenzeno. Esse problema limita
muito de análise cromatográfica de amostras gasosas, materiais gasosos, porque foi difícil identificar compostos. Até uma pessoa boa de Tchecoslováquia ou Tchequia descobre alguma coisa que vamos falar na próxima aula.